Oi, então eu bati a minha ideia hoje, como é domingo e eu tenho tempo, eu vou fazer um pãozinho de frigideira, vou testar um pão de frigideira e um bolinho. Então, o que eu fiz? Eu peguei um ovo pequeno, bati e dividi em dois. Se for para colocar o ovo inteiro, não tem problema, também pode dar certo igual, só que aí de repente não vai comer o ovo separado. Ou então coloca um ovo na massinha do pãozinho que você vai fazer, ou do bolinho, e outro ovo separado, também pode ser assim. No pãozinho, opa, olha lá o detergente. No pãozinho eu vou colocar uma colher de aveia, certo? Uma colher de trigo integral, mais ou menos na mesma proporção que eu vou fazer com trigo. Daria para ser fubá, farinha de arroz, o que quiser, ele dá certo igual. Eu quero fazer com trigo integral, tá? Uma colherzinha do trigo integral. Literalmente uma pitadinha de sal. A parte de trás, ó, a parte de trás da colher de açúcar mascavo, só para dar um gostinho, senão ele não fica com gostinho de pão. E um fiozinho de azeite de oliva. A mesma pontinha de trás de fermento biológico, Royal. Aí eu vou mexer e vou ver a textura. E aqui eu vou colocar ou água ou leite para dar o ponto. Eu posso dizer que a mesma colherzinha de sobremesa, olha só o ponto da massinha. Massinha firminha, que pinga, como se fosse uma massinha de bolinho, que a gente fritava, as mães da gente faziam quando a gente era criança, que jogava dentro do óleo. Uma colherzinha do Royal, né? E aí eu vou colocar na frigideira. Eu comprei pra mim uma frigideirinha dessas pequenininhas, não é com tampa, ainda quero achar uma com tampa, de teflon. Coloca um pinguinho de azeite. Antes de você passar o guardanapo aqui, você vai aquecer um pouquinho a frigideira. Aí peguei o guardanapo e passei, precisei das duas mãos, então já fiz, certo? E aqui eu vou colocar a minha massinha. Vou precisar tampar, tá? Então, como eu não tenho tampa, eu uso uma tampa de uma outra panelinha aí. Coloca no fogo alto e espalha ele o máximo que você puder, certo? Porque ele é uma massinha firminha. Deu aquela tostadinha de leve ali embaixo, baixa bem o fogo, tá? Fogo baixo no baixo. E tampa. Olha só, ele já virou um pãozinho, já vou conseguir virar ele. Até passou. Podia ter virado um pouquinho antes, que ele ficou um pouquinho menorzinho, como eu vou fazer o bolo. Normalmente eu faço um pouquinho maior e daí corto no meio, até prefiro. Em relação ao bolo, o que eu fiz? Eu fiz a mesma base, uma de aveia, uma de trigo, coloquei cacau, dobrei o açúcar, duas partinhas de trás da colher que eu mostrei no outro do trigo, Royal. E no lugar do azeite de oliva, eu uso óleo de milho no bolo. Então, a gente poderia medir na colherzinha de chá, na pequenininha, a quantidade do leite e do óleo, no caso de um ou de outro, tanto faz. Eu ainda coloquei uma palminha de mão, uns 10 amendoinzinhos, umas 5 uva passa aqui. E vou colocar uma sujeirinha de canela também. E vou mexer e vou colocar na frigideira no mesmo processo. O bolinho tem uma textura mais fina, de massa mais de bolo, ok? Bem uma massa de bolo. O aspecto é pãozinho mesmo, é uma massinha de pão sequinha, não fica parecendo uma panqueca, é diferente da panqueca. Vou cortar pra você ver. Olha só, aqui fica bem fácil de ver que é um pão. Uma massinha de pão, literalmente. Eu gosto só de cortar aqui no meio e colocar ali o que eu quero colocar. Tem de chocolate também. Então, tá aqui o nosso bolinho. Olha só que delícia, bem bolo mesmo. Ele tá maciozinho. Ele tá como se fosse um bolo de forno, sem tirar nem pôr. Pra preparar tudo isso, gravando, eu levei... Ó, hoje, por exemplo, eu vou comer, como é domingo, eu vou comer um ovinho. Coloquei meia fatia de peito de peru, porque eu gosto. Poderia ser presunto, poderia ser até mortandela. Porque essas coisas a gente deve comer de vez em quando. Aqui em casa eles gostam muito de mortandela, né, Mariana? E eu não gosto muito. Então, eu gosto de peito de peru. E um pedacinho de queijo. Senão, eu colocaria só queijo. E, claro, que você ter pronto é mais rápido, né? Você ter o teu pão pronto, o teu bolinho pronto. Nós vamos trabalhar isso também. Mas, se eu não estivesse gravando, eu teria feito isso em 10 minutos. Comentando, olha só, meu menino pediu pra mim passar doce de leite. Doce de leite aqui é normal hoje.
mas poderia ser no doce de leite light, poderia ser aquela Nutella com creatina, que são também uma pasta de amendoim, né, para dar um saborzinho a mais aí, se sentir vontade. O importante é trabalhar a qualidade e ser equilibrado na quantidade.